Bom, estamos aqui para falar sobre práticas sustentáveis na arquitetura. Meu nome é Carla Muniz, eu sou arquiteta, professora, e esse é um produto do meu mestrado que eu finalizei agora. Eu estou aqui hoje num condomínio na região oceânica de Niterói, Rio de Janeiro, para mostrar para vocês como a gente pode começar uma prática sustentável. Então, esse aqui é um loteamento que tem mais de 30 anos na cidade e ele é instalado bem no sopé aqui da Serra da Tiririca, que é uma área preservada de Mata Atlântica. E o que eu acho interessante nesse condomínio é a forma que ele foi implantado. É claro que para você fazer um condomínio urbanizado tem que ser aprovado na prefeitura, né? Primeiramente. E exige algumas leis que você tenha áreas edificadas e áreas não edificadas. No caso aqui nós temos algumas áreas não edificadas e como essa aqui do lado, que ela tem vegetação nativa ainda. As rochas foram deixadas intactas, plantas, enfim, muita coisa do que era de fato na hora da implantação do condomínio. Isso eu acho uma forma muito sustentável de se projetar um espaço desse urbanizado. E uma outra característica que eu considero importante aqui, por exemplo, é o calçamento deles, né? Eles optaram por paralelepípedos e o paralelepípedo, ele gera uma permeabilidade maior do solo, porque você tem como a água entrar corretamente, né, no terreno, né? Isso é muito legal. Uma outra característica também é que ele não tem calçada em volta das casas, né? O próprio terreno, ele termina a construção, a casa, as casas normalmente não tem muros aqui, algumas não tem muro, você coloca grama, então não tem assim mais um elemento construtivo, um cimento, uma coisa que vai evitar essa permeabilidade do solo. Então ele tem umas características muito interessantes, sustentáveis na sua construção. Bom, aproveitando que a gente está aqui nesse condomínio, vamos dar uma olhada na prática sustentável em algumas residências. Essa casa aqui é uma casa com arquitetura tipicamente brasileira, né? Ela tem beirais grandes, telhado com telha de demolição, muita madeira, provavelmente madeira certificada. E ainda o arquiteto, que é Cândido Chutoriansky, ele utilizou portas de demolição, vários artifícios na casa, o próprio proprietário também complementando com elementos decorativos já existentes. Então, isso tudo é sustentável, você fazer o reaproveitamento de materiais. Além disso, com essa arquitetura tipicamente brasileira, ela é uma casa com balanços altos, pés direitos grandes, muito fresca por conta do telhado, enfim, branca, clara, né? Então é uma casa que tem toda a concepção dentro da arquitetura bioclimática. E nesse condomínio, por exemplo, em frente, já temos uma outra casa que eu vou mostrar agora, completamente diferente, e vamos ver aqui como é que ela tá. Vamos entrar então na casa vizinha para a gente ver uma arquitetura completamente diferente, mas que também pode ser construída dentro de uma prática sustentável. Vamos lá. Essa casa vizinha já é uma casa com uma inspiração modernista, é do arquiteto César Rizek. Eu fiz a parte da área de lazer da casa e é uma casa com outra característica completamente diferente, mas no entanto ela tem no telhado embutido placas solares que fazem toda a economia de energia elétrica para casa. Então isso é uma prática sustentável, por mais que não seja uma casa com uma arquitetura tipicamente brasileira, com todas as características bioclimáticas, mas ele, de qualquer maneira, o cliente teve a necessidade de colocar elementos sustentáveis no projeto.
A visita hoje foi para introduzir o trabalho de prática sustentável na arquitetura. E o que ficou registrado é que não importa a arquitetura que a gente faça, nós podemos introduzir práticas sustentáveis. Então esse é o recado que fica para os arquitetos, né? Não tem, é um caminho sem volta na arquitetura. A segunda parte desse trabalho vai ser feita uma gravação lá no escritório, onde eu vou falar toda a parte teórica da minha pesquisa do mestrado. Eu começo falando do que é projeto, do que é qualidade de projeto. Vamos falar sobre arquitetura bioclimática também, vernacular e a biofílica. E, posteriormente, eu vou entrar na parte que seriam as ferramentas colaborativas que eu considerei para prática sustentável na arquitetura. Seriam as certificações ambientais. Vamos falar também da importância do BIM e da política de incentivo governamental aos projetos sustentáveis. A terceira parte do trabalho é o vídeo de entrevista com 3 profissionais. Um arquiteto, Flávio Kellner, da RAF Arquitetura, que é muito atuante aqui no Rio de Janeiro e certificaram vários projetos na cidade. A segunda é uma entrevista com o João Calafate, também um arquiteto atuante no Rio de Janeiro, da Fábrica Arquitetura, mas que também é coordenador da Faculdade de Arquitetura Santa Úrsula e professor da PUC. Ele vai falar da experiência dele em prática sustentável e também no ensino de arquitetura nas faculdades. Já a última entrevista eu fiz com Pedro Rolim, que é um arquiteto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre a certificação Quali Verde, que foi criada em 2012 na cidade, e também o que nos guarda os próximos passos da Prefeitura do Rio de Janeiro em termos de sustentabilidade aqui na cidade. Depois dessa visita ao condomínio, para animar e ressaltar a importância de cuidarmos do meio ambiente, vamos dar continuidade à apresentação. A discussão vai ser a partir da minha pesquisa do mestrado profissional de gestão de qualidade do ambiente construído, que eu finalizei na Santa Úrsula, Rio de Janeiro, na coordenação do professor Adriano Rosa. O tema da dissertação foi práticas sustentáveis nos projetos de arquitetura. E esse vídeo é um produto com a coautoria do professor Eduardo Ferraz Martins. Eu, como arquiteta e professora de design de exteriores, atuando no mercado desde 90, tive poucas vezes a procura de clientes interessados em realizar projetos com práticas sustentáveis, e isso foi um dos motivos para pesquisar no mestrado sobre a sustentabilidade. E justamente para adquirir mais conhecimento nessa área e poder provocar mesmo clientes, alunos e também no maior contexto, se possível, o interesse na aplicação da sustentabilidade nos projetos de arquitetura. É super relevante essa atenção com a sustentabilidade. Ela já é um assunto bastante discutido em vários aspectos, como, por exemplo, lixo separado em nossas casas, entre orgânico e reciclado, as roupas com tecidos sustentáveis que alguns comerciantes vendem, até como um bom recurso de marketing, claro, porque o sustentável está na moda. Hoje tem até os carros modernos elétricos, as novas energias para substituir o uso do petróleo, que são importantes também para poupar o consumo de energia elétrica. Tem também as preocupações com os oceanos, com as florestas, com a escassez dos recursos naturais, a poluição, a camada de ozônio e outras questões que até as crianças hoje estão ficando por dentro de tudo isso. Mas não deve ser um modismo, é tudo muito sério. Mas o papo hoje aqui é projeto de arquitetura. Bom, eu preparei um estudo bibliográfico de questões de projeto, qualidade de projeto, sobre arquitetura vernacular, bioclimática, biofílica, além da sustentabilidade, de como surgiu esse termo e como estamos hoje nos preparando para o futuro. Eu falarei sobre o tripé sustentável e tudo para embasar e para melhor entendermos o que seria mais favorável para impulsionar mais projetos sustentáveis na arquitetura, já que essa não pode mais estar desassociada de sustentabilidade. E o arquiteto tem que estar preparado para introduzi-la cada vez mais em seus projetos. E falando de projeto e como é uma pesquisa acadêmica, eu vou fazer algumas citações.
Segundo Prisibelli Oliveira, no artigo de 2016, o projeto ele corresponde a 1% do custo da obra, mas influencia em 70% dos custos. Cerca de 40% de todos os problemas de qualidade podem ser associados a projetos deficientes e um percentual igual ou superior a 80% e 90% do custo do ciclo de vida do produto é determinado na fase do projeto. Isso mostra que a fase do projeto é essencial para o planejamento de arquitetura. Economiza-se dinheiro com um bom projeto e ganha-se tempo de obra. Em qualquer momento do projeto se pode introduzir elementos sustentáveis. O que se espera é que o projeto seja bem organizado e estruturado e com uma gestão eficiente das decisões integradas e um bom envolvimento da equipe. O projeto é o início do trabalho de arquitetura, né? Eu procurei no dicionário Michelis, inclusive, a definição do que é projeto de arquitetura. E é o seguinte, é o esboço de trabalho que se pretende realizar. É o plano de uma edificação, contendo descrições, plantas, orçamentos, quantidade de pessoas envolvidas, etc. Exatamente como fazemos aqui no escritório. Então, é anterior à execução da obra, justamente a etapa de criação do partido arquitetônico, onde se toma as decisões de custo, dos detalhes. É nesse momento se pode definir o tipo de arquitetura que se pretende fazer, juntamente com o cliente, e nesse momento pode-se introduzir critérios sustentáveis. Eu considero que um projeto mais sustentável não é um projeto especial. Essas características devem ser consideradas cada vez mais comuns e normais. E o projeto ele pode ser representado graficamente, por meio de desenhos, pode ser também representado por meio de maquete física ou eletrônica. O estudo de volumetria é muito importante para solucionar alguns problemas, como as coberturas e também para analisar o conforto térmico e as condições de insolação e sombreamento de um edifício. O grande desafio no processo de projeto em arquitetura é a necessidade de considerar fatores multifacetados ao mesmo tempo e tomar as decisões assertivas de acordo com o programa estabelecido pelo cliente e não deixando o processo criativo de lado. Claro, né? Aliás, é uma questão que li em alguns artigos sobre a preocupação de arquitetos a usar critérios sustentáveis e com isso pode comprometer a criatividade visual, etc. do projeto. Existe uma busca de teoria, mais conhecimento e por isso deve-se consultar manuais, normas, estar sempre atento à técnica. Mas isso acontece em todos os projetos, não somente nos sustentáveis. Projetamos com técnica e arte e quesitos sustentáveis seriam mais alguns desafios para conseguirmos avançar nos projetos de qualidade. E falando de qualidade de projeto, ela pode ser estética, de concepção construtiva, de atendimento ao programa, atendimento à percepção do indivíduo também, quanto ao espaço que propomos, quer dizer, o valor afetivo. E certo que um bom projeto caminha para a qualidade construtiva. E deve-se entender que a qualidade sustentável vai muito além de um estudo de paisagismo, ou de conforto e de eficiência energética, já que a sustentabilidade é muito mais ampla. E levando em consideração que para um projeto de qualidade, uma das boas práticas é propormos que o edifício seja da melhor maneira integrado ao meio ambiente. Devemos conhecer os conceitos de arquitetura vernacular, bioclimática e biofílica. Sobre a vernacular, ela se refere a uma arquitetura de sistemas construtivos tradicionais, de épocas mais remotas, autêntica. Um exemplo é a construção feita de taipa e pilão aqui no Brasil. Da bioclimática, entendemos que é um conceito que surgiu a partir dos anos 60, que advém do vernacular, uma arquitetura que utiliza técnicas e materiais disponíveis em conformidade com o local e aproveita os recursos e os fenômenos naturais para criar as boas soluções de projeto. Já o conceito de biofílica é a arquitetura que se inspira na natureza, nos animais, para sua concepção, ou até que introduz nos espaços arquitetônicos a vegetação, para o conforto térmico e visual também. Hoje esse conceito é muito falado, todo mundo anda de amor com as plantinhas em casa, muito até por conta desse período de vida doméstica causada pela pandemia de Covid. E vive o verde mesmo, né? Faz super bem. E esses
3 conceitos fazem parte desse repertório de projeto sustentável. Propostas de aproveitamento solar, parede e coberturas verdes, o reuso de águas limpas, arrefecimento natural, fluxo de ventilação natural, etc. São exemplos que podem ser estudados dentro dessas temáticas e, na maioria das vezes, é de fácil aplicabilidade nos projetos. Por isso, sugere-se estudar essas matérias dentro dos cursos de arquitetura e no âmbito profissional para as práticas de projetos sustentáveis. Agora, falando de sustentabilidade, o tema ele surgiu a partir de uma maior consciência sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente. Surgiu na Conferência da Biosfera, em Paris, de 68. E já a definição de desenvolvimento sustentável surgiu na Conferência de Genebra, em 87, que é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades. Quer dizer, vamos cuidar agora do nosso planeta para que as futuras gerações possam viver satisfatoriamente? Então, vamos fazer isso? Planeja bons projetos, não é isso que gostaríamos nós, arquitetos? Continuando, foram vários encontros das nações em prol da sustentabilidade. Teve a Conferência de Estocolmo em 72, 84, Comissão Brundtland, em Genebra, 87 veio o Protocolo de Montreal, onde criaram o relatório Nosso Futuro Comum, e em 92, um evento importante aqui no Rio, a Eco 92. Já em 97, o Protocolo de Quioto. 2002 foi a Cúpula da Terra em Joanesburgo e o evento chamado Rio+10. Já em 2007, teve uma convenção da ONU sobre as mudanças climáticas em Bali, na Indonésia, e de volta ao Rio em 2012 com a Rio+20. Em 2015, houve um fórum que elaborou o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, onde a erradicação da pobreza é o maior desafio global e o requisito para o desenvolvimento sustentável. Eles apresentaram, então, 17 objetivos, 169 metas no documento, mesclando as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a econômica, social e ambiental. O Brasil está se preparando após o fórum com foco em 6 das 17 objetivos, reconhecendo que o esforço será de todos, governo e sociedade. Então, rumo a 2030, esperando que tenhamos atingindo essas metas. E acima, eu falei da dimensão social, econômica e ambiental, lembrando que esse é o conhecido tripé da sustentabilidade. E não podemos deixar de considerar o cultural também. Com essas dimensões em equilíbrio, nós podemos garantir um desenvolvimento adequado, ou seja, sustentável. Então, eu visitei esses argumentos anteriores para entendermos a importância da etapa de projeto e agora eu vou abordar as ferramentas colaborativas que eu considerei na minha pesquisa para as práticas sustentáveis na arquitetura. O BIM, as certificações ambientais e o incentivo do poder público. Primeiramente, eu vou começar com a plataforma BIM, Building Modeling Information, que proporciona uma evolução no processo de projeto. Ela surgiu na década de 80 nos Estados Unidos e Europa, mas aqui no Brasil ainda não ganhou tanta força. O BIM, ele contribui para um projeto mais sustentável, sim, porque dentro de tantas vantagens, ele torna possível a avaliação do desempenho energético através das simulações do futuro edifício e ele também contribui para uma melhor gestão de projeto e da obra. Ajuda consideravelmente a visualizar na fase de projeto as situações conflitantes e dar soluções também mais ágeis. Claro que requer um treinamento específico, assim como tivemos de migrar da prancheta do desenho à mão para o computador, mas vale a pena o investimento, porque o resultado ele é muito grande, tanto que já está em curso no Brasil, que os projetos para obras públicas só serão aceitos no BIM. Então, eu proponho aos arquitetos, eu inclusive, avançarmos nesse programa nos cursos de arquitetura também, para os estudantes, enfim, vamos praticar o BIM. Eu considerei também como uma outra ferramenta colaborativa para a prática sustentável as certificações ambientais, porque podem servir de parâmetros e guia para aspectos sustentáveis do projeto. Alcançar uma pontuação dentro de uma certificação faz a construção ganhar um selo reconhecido no mercado, gera visibilidade do projeto, ao empreendimento e, mais que tudo, colabora com o meio ambiente. Eu vou dar uma explicada. Elas surgiram na década de 70
diante da preocupação energética do uso dos recursos naturais após a crise do petróleo. E foi diante da necessidade de novas propostas para a aplicação de princípios sustentáveis na arquitetura que elas apareceram. Existem críticas também a elas, por conta de alguns que consideram as certificações como estratégias de marketing, usá-las para conquistar cliente para os empreendimentos. Mas, seja como for, eu considero uma boa o seu conhecimento, seja para o seu uso, e acho que é uma evolução para melhores práticas. Segundo o Kita 2018 no seu artigo, as certificações elas podem contribuir para alcançarmos as metas sustentáveis até 2030, lembram? Falei há pouco da Agenda de 2030, porque as certificações elas disponibilizam material de consulta e são uma ótima fonte de estudo para projetos sustentáveis. As mais usadas aqui no Brasil são a LEED, a Aqua, a BREEAM e as brasileiras Procel, Edifica e Selo Casa Azul, da Caixa Econômica. A LEED ela está em mais de 160 países e a BREEAM está em 77 países aproximadamente. E como exemplo, a avaliação BREEAM, criada no Reino Unido, é requisito obrigatório para obter financiamento do Departamento de Saúde e Educação por lá. E São Francisco é o primeiro estado americano que exige projetos residenciais de edifícios certificados em prata LEED. Daí vemos que eles são bem relevantes. A certificação LEED é o selo sustentável mais conhecido. Ele surgiu em 98, a primeira versão desenvolvida pela USA Green Building Council, nos Estados Unidos, com o objetivo de produzir uma certificação nacional consensual voltada para o mercado, especialmente para as edificações de alto desempenho. É considerada a certificação mais utilizada no mundo e para receber um selo LEED, os projetos devem satisfazer créditos e pré-requisitos, ganhando pontos a alcançar diferentes níveis de certificação, que são prata, ouro ou platina. E as categorias que avaliam os projetos são processo integrado, localização transporte, espaços sustentáveis, uso eficiente da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, localização e ligações inteligentes, padrão e projetos de bairros, infraestrutura e edifícios verdes, inovação, crédito de prioridade regional. E de acordo com o banco de dados do USGBC, o Brasil, ele hoje ocupa o 6º lugar no ranking mundial de projetos registrados em sua plataforma e o 5º lugar em projetos já certificados. E um exemplo de prédio certificado aqui no Brasil é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Ele tem o selo ouro da LEED. De acordo com a arquiteta Daniele Garcia, sócia da Casa do Futuro, responsável pela consultoria de sustentabilidade no museu, sempre foi objetivo, desde as fases iniciais do projeto, conquistar a certificação ambiental. Entre as novidades sustentáveis especificadas para o museu, 2 merecem destaques: a captação da energia solar, por meio de painéis fotovoltaicos instalados em estruturas que se movem de acordo com a trajetória do Sol, e o uso das águas da Baía de Guanabara como trocador de calor no sistema de ar-condicionado. Segundo ela, o sistema de movimentação das placas fotovoltaicas é novo e não existia aqui no Brasil. E por isso, uma empresa portuguesa foi contratada para realizar a instalação. O Museu do Amanhã, ele não chega a ser autossuficiente na produção de energia, mas ele consegue reduzir o consumo de energia em aproximadamente 32% e o de água em 50%. Somente a geração fotovoltaica já supre 9% da eletricidade consumida. Agora, falando da certificação Aqua, que surgiu a partir da HQE francesa e aqui é administrada pela Fundação Vansolini em São Paulo. É uma certificação que atende a edifícios residenciais e não residenciais em construção, edifícios não residenciais em operação e bairros e loteamentos. O Aqua ele busca a implantação de um edifício saudável e confortável, com bom desempenho energético e hídrico. A avaliação da qualidade ambiental do edifício é feita em 14 categorias de preocupação ambiental. Para o empreendimento ser certificado Aqua, o empreendimento deve, no mínimo, um perfil de desempenho com 3 categorias no nível melhores práticas, 4 categorias no nível de boas práticas e 7 categorias no nível base.
Essas 14 categorias que avaliam os empreendimentos são divididas em 4 temas da seguinte forma: tema meio ambiente, que é o edifício e seu entorno, produtos, sistemas e processos construtivos, canteiro de obra e resíduo. Tem o tema energia e economias, que é energia, água, manutenção. Tema conforto também, hidrotérmico, acústico, visual e olfativo. Tema saúde, segurança e qualidade dos espaços, qualidade do ar e qualidade da água. E no site da Fundação Vansolini informa que, em média, 170 empreendimentos já foram certificados pelo Aqua no Brasil. Um exemplo aqui é a Leroy Merlin, uma loja de varejo importante. Agora, no caso da BREEAM, suas classificações variam de aceitável, aprovado, bom, muito bom, excelente, e se reflete uma série de estrelas também. O BREEAM aborda as seguintes categorias: energia, saúde, bem-estar e inovação. Um exemplo da sua utilização aqui no Brasil é o Centro Sebrae de Sustentabilidade, em Cuiabá. Projetado pelo arquiteto José Portocarrero, ele venceu o prêmio BREEAM Award 2018 como melhor edifício sustentável das Américas e também venceu na categoria de voto popular. Com base nas casas indígenas, ele lembra uma oca em sua forma e nas suas referências em bioclimático, o edifício se destaca pelo conforto térmico e utilização máxima da iluminação natural. Sua cobertura em forma de 2 cascas possibilita o resfriamento interno do prédio e a captação de água da chuva, que é filtrada, armazenada para uso na irrigação dos jardins, da lavagem de piso, banheiro, entre outros. E além dessa iluminação natural, micro-usinas foram implantadas no telhado, reduzindo o consumo de energia em cerca de 30%. O professor José Portocarrero foi convidado pelo Sebrae para desenvolver o projeto por causa dos seus estudos sobre as habitações da etnia Bororó no Parque do Xingu. O edifício ainda conta com uma instalação de vermicompostagem que recebe os resíduos orgânicos da lanchonete, da poda de árvores e plantas. E o jardim do centro, ele tem várias espécies do Cerrado, Pantanal, Amazônia, biomas presentes no estado do Mato Grosso. Esses dados eu consegui no site do Conselho Regional de Arquitetura, no CAL. Então, além dessas certificações mais conhecidas, temos as brasileiras, o Procel, que é um selo de energia, um selo da Caixa Econômica Azul, que tem 3 categorias para empreendimentos financiados pela Caixa. E, por último, dentro de certificações, eu trago aqui a certificação Qualiverde. É do Rio de Janeiro, criada pela Prefeitura em 2012. Ela me despertou o interesse na pesquisa por ter sido criada para benefícios fiscais edilícios para quem utilizasse como certificação para uma construção. Embora isso não tenha de fato ocorrido, já que a Câmara de Vereadores não aprovou essa lei. E para se obter essa certificação, é considerado um sistema de pontuação nos itens tidos como sustentáveis. Será qualificado o projeto que aplicar no mínimo 70% dos pontos nas ações de sustentabilidade propostas no decreto. E segundo de Miranda, Thiago, Vaz, no artigo de 2018, a intenção da Qualiverde foi de ser uma ferramenta para incentivo à inclusão da sustentabilidade em novos projetos, direcionada para o mercado residencial, e hoje ela é um selo de construção sustentável, mas foi idealizado apenas para ser uma anotação no processo da edificação na prefeitura, que traria os benefícios definidos nos projetos de lei. E hoje já se sabe que não será mais aprovada. Houve, então, uma necessidade de desenvolver um certificado para recompensar os prédios qualificados. Os projetos submetidos para a Qualiverde, desde a entrada na prefeitura, eles recebem um tratamento diferenciado. São encaminhados a uma comissão composta de integrantes da Secretaria de Urbanismo do Meio Ambiente para análise e julgamento para a concessão da certificação. E a última ferramenta colaborativa para projetos sustentáveis aqui que eu levanto na minha pesquisa são as políticas públicas de incentivo. Eu considero que através de boas políticas públicas pode-se desenvolver leis que regulamentem a prática sustentável e se torne obrigatória nos projetos, forneçam compensações financeiras a esses proprietários que se utilizam de boas práticas.
Temos aqui uns exemplos a serem conhecidos, como em 2000 o prefeito de Nova York ele criou um programa de créditos tributários das edificações sustentáveis, oferecendo incentivo de até 2 milhões de dólares por prédio, e os investidores sensatos tiraram proveito desse incentivo, avaliaram que os custos assumidos com honorários profissionais de projeto eram compensados pelos incentivos ofertados, além de reconhecerem que as edificações sustentáveis valorizavam o projeto. Também a gente pode ver um outro exemplo americano, o da Califórnia, que foi o primeiro estado do país a adotar normas de edificação sustentável em seu Código de Obras. Lá, o comprometimento estadual pode ser visto uma vez que os órgãos competentes já adotaram os objetivos da Agenda 2030. Foram propostas de leis que, a partir de 2030, todas as novas construções comerciais e residenciais terão que ser projetadas como edificações com consumo de energia líquido zero. Hoje, já se tem outros lugares no mundo com código de obras sustentáveis, motivando o setor da construção civil, como na Europa. Tem o Eurocode, acompanhado de anexos específicos para certos países. Lá é obrigatório o seu uso em todos os projetos públicos e já começa a ser adotado para obras privadas também. A Índia também tem um similar. Ela usa o National Building Code e o Energy Conservation Building Code como base para os códigos municipais ou regionais. Já no Canadá e Austrália, os códigos têm características de sustentabilidade familiares, normas que constam no LEED e no BREEAM. Conforme o livro de Killer e Burker, de 2018, que eu muito consultei aqui na minha pesquisa, à medida que os códigos e as políticas se dedicam cada vez mais ao objetivo de criar uma arquitetura sustentável, não será possível ter uma edificação não sustentável. Arquiteto, projetista, construtor e todos os envolvidos, como também os clientes, eles precisam entender bem as leis nos projetos mais sustentáveis. Os benefícios, com certeza, serão de todos: sociedade, economia, saúde, meio ambiente. E a minha conclusão nessa pesquisa foi que se torna relevante o uso das ferramentas colaborativas mencionadas, como o BIM, as certificações, o papel do Estado com política pública que incentive a prática do projeto mais sustentável. Para tudo isso vale informação, muito estudo, pesquisa na área de prática sustentável, a educação em todos os níveis. É relevante cuidarmos da arquitetura para criar espaços melhores para serem bem vividos e respeitosos ao meio ambiente. Com certeza, a proposta é: vamos utilizar mais a sustentabilidade nos projetos, pode ser através do conceito de arquitetura bioclimática ou usando outros sistemas e processos, como as certificações, mas vale muito a pena ficar atento à prática sustentável na arquitetura. E nós, arquitetos, podemos orientar clientes, sociedade, fazer entender que o planeta precisa de muita atenção. Esse é o meu recado. Obrigada. Estou te convidando hoje para a gente bater esse papo, para falar sobre sustentabilidade. Então, eu quero saber, primeiramente, se você tem incorporado práticas sustentáveis nos projetos de vocês, na RAF. Olá, é um prazer participar aí dessa aula. E a gente vem praticando bastante o que a gente aprendeu na faculdade, né? Ou seja, os projetos, eles sempre já deveriam ser sustentáveis desde sempre, né? Com a industrialização e os equipamentos, as máquinas começando a se desenvolver cada vez mais, os prédios começaram a se fechar, viraram mais caixas, viraram box. E hoje a gente vê um retorno ao antigo, que eram aqueles claustros, os pátios internos. Quando os clientes pedem a certificação desde o início, né, aí sim a gente começa a trabalhar bastante, até porque tem alguns níveis de certificação que você só consegue com inovação. Se não tiver inovação, você não consegue atingir um Platinum, entendeu, da vida. Então, por exemplo, lá na L'Oréal, o laboratório de pesquisa, ele tem em volta dele tem um jardim filtrante.
tá? É o Filtering Garden. A cobertura é toda de célula fotovoltaica, a fachada de vidro é toda voltada para o sul, a norte é toda fechada. Então, realmente lá foi o máximo, assim, foi o top de linha. E para você fazer essa certificação acontecer, você pesquisou para estudar o escritório ou vocês têm que ter um consultor de certificação para ajudar? Deve ter o consultor, porque ele vai te dando, assim, os caminhos. Quantos pontos você ganha se você fizer isso? Quantos pontos? Entendi. Agora você está fora. Agora se você não usar uma madeira, não sei o quê, você vai perder 2 pontos. Pô, é só usar madeira que você vai ganhar 2 pontos. E os pontos são difíceis de conseguir. Você acha que nós, arquitetos, podemos levar ao cliente, induzir um pouco essa prática? E certificar, você acha que é um bom caminho para ter um projeto sustentável? Sim, ele acaba te dando parâmetros e, assim, níveis de sofisticação num projeto que, se não tiver, vai por um outro caminho, entendeu? Então, eu acho que é um bom... Se você não tiver a certificação, você acaba vai deixando para o lado algumas coisas. Vocês já utilizam o BIM no escritório? Utilizamos. Já usando. E você acha que ele é vantajoso, inclusive, nesse processo de se fazer uma prática sustentável? Ele favorece isso? Favorece, porque a gente consegue, primeiro, essa questão de insolação, de ventos predominantes, a gente consegue modelar isso de uma forma melhor, e já tem aplicativo que se joga no software que já fazem o cálculo da carga térmica. Você gira o prédio, você já vê como ele se comporta perante a insolação e os ventos. E uma coisa interessante, quando você tem um prédio ou algum projeto implantado num terreno em aclive ou em declive, você consegue ir vendo a questão de corte e aterro para conseguir mudar o mínimo possível o terreno original, né? Que, para mim, é uma premissa bacana de sustentabilidade, né? Você não tocar muito na terra que existe ali, né? Exatamente, essa coisa da implantação mais coerente, né? Às vezes você sobe ele um pouquinho e você já libera esse corte, né? Bacana. Então, o modelo do BIM, ele acaba te facilitando muito isso. Né? Super agradeço você, Rodrigo, Aníbal, por estar aqui comigo hoje falando um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, um grande beijo aí para vocês. Tchau. Valeu, Carlinhos. Tchau. Eu vou fazer uma entrevista com o Calafate, que é um arquiteto atuante no mercado aqui do Rio de Janeiro, e ele também tem a parte acadêmica, coordenador da Santa Úrsula e professor da PUC. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre as práticas sustentáveis. Pois não, Carla, obrigado pelo convite e a todos vocês que vão estar assistindo. Recentemente, por exemplo, nós fizemos um projeto de grande porte, que foi um projeto público, nós ganhamos uma licitação para um projeto para uma revisão geral da colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Na colônia, tivemos a chance muito interessante de trabalhar as 5 comunidades que existem ali periféricas e também a área formal do antigo hospício, né? Porque a colônia foi o primeiro grande hospício público do Brasil e, alguns anos atrás, ele começou um trabalho muito interessante no município do Rio de uma revisão da saúde mental. Com isso, a colônia começou a ter um outro panorama de atuação lá dentro dos profissionais, né, da área de saúde. E fizemos um projeto interessante, né, que seria readaptar os hospitais que lá existiam, pavilhões, em habitação social. Bacana. Isso foi feito e até foi executado. Agora, eu me lembro, assim, Carla, que nós ficamos assim, com uma decepção enorme em relação ao poder público, porque nós não conseguimos implantar um simples sistema de energia solar para aquecimento das águas, ao invés do famigerado chuveiro elétrico, né? Então, até isso foi difícil, não conseguimos, né? A Caixa Econômica não liberou naquela época verba para ser um DX a mais. Pois foi uma loucura, inacreditável, né? Tivemos que manter um sistema tradicional porque não foi possível, na verba específica, ter um sistema de energia solar. Em comparação, né, a momentos tristes, a momentos felizes, né? Também tive uma experiência muito interessante no âmbito privado,
num trabalho de interiores, né? Que legal, conta para mim. Há pouquíssimo tempo agora, num apartamento no Parque Guinle, aqueles apartamentos maravilhosos do Lúcio Costa, aqueles apartamentos imensos, né, de quase 400 metros quadrados. Nós implantamos um sistema lá de split, né, em que o VLF era um sistema de uma máquina só, externa, e eram 15 evaporadores. Nossa, né? enorme. E o que um evaporador produz de água é uma coisa absurda, né? Então eu propus uma coisa que eu achei até que a cliente não ia topar, mas topou. Nas varandas, nós colocamos em 4 varandas 4 caixas d'água de aço inox pequenininhas, até mandei fazer. E nem ficava aparente, assim, esteticamente? Ficava aparente, não. Ela ficaria aparente, então eu mandei fazer uma caixa bonita. Bacaninha. Uma caixa bacana. E eficaz também. E consegui convencer a cliente de jogar todas as águas dos evaporadores que ficavam próximos à varanda. E, por exemplo, em alguns ambientes tinham 2 aparelhos. A sala, por exemplo, tinham 2 evaporadores. E coloquei essas caixas d'água que recolhem a água, né? E o excesso sai por um ladrão, óbvio, né? Porque se produz mais do que a capacidade daquela caixa d'água. E ela usa essa água para todos os jardins, para lavar vidro, para lavar chão, toda a parte de limpeza da casa é feita com a água produzida pelo aparelho de split dela lá. Super legal. Então, isso é um contraponto, né? É uma coisa tão simples. E resolve. E provavelmente ela ficou depois super xodó dessa situação. Vou contar para todo mundo que ela trabalha. Foi interessante, né? Que antes dela falar que adorou. Ela depois até pediu desculpa, falou que Fátima, eu fiquei tão empolgada com isso, eu nem falo do apartamento que ficou bacanésimo, mas eu nem falo. Ela fala só da questão da caixa d'água. Assim. Isso remete uma coisa muito assim, a gente fala muito que sustentabilidade também hoje é marketing, vende e tal. Mas, assim, às vezes, até nessas pequenas práticas, o cliente mesmo, depois que ele passa por essa situação de vai sair mais caro e tal, mas topa, ele fica numa felicidade, né? Com certeza. É fundamental que nas universidades tenhamos uma conscientização, né, maior do que se tem hoje, na verdade. É claro, né, que você tem todos os cursos de arquitetura, todos os projetos pedagógicos contempla e tem alguma cadeira, uma disciplina da área sustentável, seja conforto ambiental, seja outras práticas, seja na área de energia e tal, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que uma cadeira, seja obrigatória ou eletiva, 1 ou 2 cadeiras, isso não traz um espírito ainda, na minha opinião, de uma atitude sustentável. Não estou falando de projeto sustentável, estou falando de atitude. Né? Então, eu acho que os ateliês de arquitetura, que quase todos os projetos pedagógicos têm a grande vertente, né, e os ateliês verticais no projeto de arquitetura, né, que essa atuação tem que ser diferente, né, não pode ser só uma disciplina. E aí o BIM na faculdade hoje, como é que está essa ensino? Olha, isso ainda é um processo engatinhando, né, na verdade. Não temos... Aí tem várias vertentes assim, de discussão, porque tem a questão de ter os laboratórios, ter os programas, etc. Mas isso já está acontecendo. Eu acho que a maioria das universidades implantaram nas suas escolas de arquitetura e de engenharia o processo BIM. Até porque hoje não tem como não implantar. Tem mais volta. E aí, cada escola, né, cada faculdade de arquitetura, ela tenta trabalhar da maneira possível dos seus equipamentos, dos seus programas possíveis lá. A gente tem conseguido também, na PUC Santa Úrsula, onde eu sou professor das 2 e coordenador da Santa Úrsula, isso tem sido implantado. E os escritórios em geral vão ter que não tem como. Não tem volta. Aliás, isso aí era futuro antes, agora já é passado, né? É passado. Para nós brasileiros, a gente já está. Não, isso já é. Isso não tem mais. Adorei conversar com você. Também adorei. Então, eu gostaria de perguntar primeiramente para você, Pedro, que a Quali Verde, que é uma certificação, foi criada em 2012, para incentivar empreendimentos que usam práticas sustentáveis e reduzindo impactos ambientais, mas que tinha uma proposta de benefícios, né, da prefeitura. Você pode me falar um pouco sobre a Quali Verde, por favor? Claro, Carla, boa tarde. A gente começou há 10 anos atrás, mais ou menos, com esses projetos na prefeitura. Na verdade, nós começamos ali a ter essa maior dimensão do que poderiam ser essas construções sustentáveis. A gente começou a frequentar vários fóruns e
encontros, né, como o do Green Building Council, para a gente formular essa ideia. Foi uma ideia, na época, do prefeito Eduardo Paes, e justamente todo o trabalho, na época, foi de levantamento de várias ações que estavam sendo propostas naquele momento. Então, nós tínhamos certificações como a do LEED, né, do Green Building Council, começando a se fortalecer, tínhamos outras como Aqua, como Casa Azul, da Caixa. Então, a gente juntou todas essas iniciativas e estudamos, fizemos um estudo bem profundo disso, porque a ideia justamente era, a gente já tinha a dimensão, até então, de que teremos um grande movimento de construção na cidade. A gente estava esperando a Copa, esperando as Olimpíadas, o cenário da construção também, o mercado estava bem aquecido, e, no entanto, as ações de sustentabilidade ainda não eram bem difundidas, assim, não eram adotadas constantemente pelas edificações, havia nichos ainda, né? Então, você tinha algumas construções que se diziam sustentáveis, e elas especificamente, naturalmente, como pioneiras, mas você ainda não havia, a gente não tinha ainda isso tudo espalhado, ou esse pensamento espalhado pelo próprio setor da construção. Então, a ideia foi justamente aproveitar esse momento e propor algo que fosse bem simples de ser compreendido também, com várias ações que fossem prescritivas e que tivessem um ganho real, né, de sustentabilidade, e que não necessitassem, na verdade, de você ter algum tipo de contratação especial. Você não precisaria ter alguém especialmente qualificado para isso, né? Então, eram ações muito simples, até para que um arquiteto ou um engenheiro envolvido na obra pudessem tomar. A nossa ideia era justamente essa, era facilitar, exato, e difundir, na verdade, esse conhecimento. Porque certificações são muito difíceis de você consultar, né? Essas principais. Sim. Então, vocês procuraram uma coisa mais facilitadora para os arquitetos, né? Porque a ideia era não dificultar ainda mais o processo de licenciamento. Isso, ótimo. Como a gente já tinha, na verdade, esse instrumento de poder interagir com o construtor, que naturalmente é o processo de licenciamento, é quando a gente está em um contato, a gente não podia criar também uma qualificação que fosse prejudicial ao andamento. Então, ela tinha que ser bem marcada nesses grandes momentos do licenciamento. E naturalmente, que é um processo sempre muito complexo, né, de você prover incentivos fiscais, incentivos edilícios também, que haviam na época, e começou-se a ter, então, também uma discussão de quão necessário seria a gente incentivar, ou se isso já não seria adotado naturalmente pelo mercado. Entendi. Na verdade, não foi adotado tão imediatamente pelo mercado, ou seja, teria sido acertado. Recentemente, mais uma qualificação, aí eu já não estava mais no grupo, né, do Qualiverde. Você acha que é importante, na sua visão, o governo ele estimular mais essas práticas de alguma forma? Porque essa foi a intenção até da Qualiverde, né, fazer uma forma de incentivo. Por mais que você viu uma tendência do mercado, naturalmente, já procurar umas práticas, mas, no seu ponto de vista, o governo pode e deve interferir mais? Eu acho que deve interferir, sim, mas hoje em dia, eu já penso que não numa forma de incentivo. A gente chegou em um momento de emergência climática. Então, agora, recentemente, a gente lançou o nosso plano de desenvolvimento sustentável e plano de ação climática junto. Então, e ali a gente já tem uma noção exatamente do que nós podemos fazer, ou seja, não inserindo a questão de edificação, de eficiência energética, dentro de um conjunto maior de ações, na verdade, da prefeitura ou de funcionamento da cidade, que emite uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Então, nós fizemos esse levantamento, esse é um inventário que agora a prefeitura está fazendo, segundo os padrões mais rigorosos até internacionais, e a gente está fazendo anualmente.
para a gente entender como está esse nosso enfrentamento, ou seja, a gente passou a ter um enfoque mais amplo. Até nós inserimos a questão das edificações dentro desse enfrentamento a essas mudanças climáticas. Acho que nos Estados Unidos, alguns estados, que o Código de Obras já estipula algumas práticas sustentáveis, assim, exigências, né? Isso não seria interessante, você acha, por exemplo, da gente praticar isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Eu acho essa uma ótima ideia. Na verdade, a gente até está trabalhando, a gente está com uma frente de trabalho, eu vou até falar, acho que mais tarde, quando a gente falar de iniciativas da prefeitura nesse sentido, mas isso é algo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles têm eles têm também uma liberdade maior até de criação de políticas públicas, e eles adotaram o próprio Green Building Council, o próprio modelo, né, esses parâmetros que são exigidos na qualificação do LEED, eles adotaram isso em políticas públicas, exigindo em várias cidades, né? Na verdade, aqui me parece ser a mais promissora nesse sentido, que já tem também um histórico grande de ações também de sustentabilidade em São Francisco, né? Na verdade, toda aquela costa ali, eles têm muitas ações de sustentabilidade na Califórnia, então eles já têm, há alguns anos, já a exigência das edificações trazerem necessariamente uma certificação. Certo. Isso é ótimo, porque, ao mesmo tempo, isso tira o ônus da prefeitura no seu processo também de fiscalização dessas obras, porque é sempre uma dificuldade grande. A gente sempre tem nossas pernas são menores do que aquilo que a gente quer fazer. Isso é sempre uma exigência a mais. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido também. A gente tem vários outros. Na Cidade do México também há um código de energia vigente também, que aí existem parâmetros para essa adoção, e nós temos também aqui no Brasil, a gente tem uma etiquetagem oficial hoje, que é da Eletrobras, que é o PBE Edifica, que também ela pode ser utilizada nesse sentido. E como é nacional, é algo que pode ser adotado por prefeituras de todo o país. Então, assim, o que a prefeitura ela se prepara, então, para contribuir com a prática sustentável? Que seja na arquitetura, que seja mais amplamente mesmo falando? Como é que você pode nos orientar aqui? A gente até, em função do nosso plano de desenvolvimento sustentável, a gente começou a abrir várias ações. Ou seja, a gente acabou tendo uma atuação mais ampla do que efetivamente aquela focada só em prédio que a gente tinha até então, só em edificações. A gente passa a ter ainda essas edificações de uma forma muito mais consolidada, porque ela já reúne esse aprendizado todo que a gente tem e naturalmente, com o contato com novas iniciativas, a gente faz parte de muitas redes internacionais de sustentabilidade, como o C40, que é uma rede de grandes cidades pela liderança climática, como a Carbon Neutral Cities Alliance. Então, a gente acaba tendo muito contato com prefeituras do mundo inteiro, e a gente acaba bebendo dessa fonte de projetos que dão certo em algum lugar, a gente naturalmente adapta e vê como isso funcionaria aqui, e a gente passa também a usar aqui. Então, a gente hoje tem muitas ações em prédio, especificamente duas que tocam mais esse universo das edificações. Então, nós temos hoje um projeto de benchmarking energético chamado ProRio Energia. O ProRio Energia, então, é um programa que a gente primeiro está fazendo uma leitura da prefeitura mesmo, nos nossos prédios, porque tem isso também, a prefeitura, ela não só propõe um projeto para a cidade inteira, ela precisa ser líder também nessas proposições. Até porque a gente conta, em nosso estoque construído, com mais de 2.300 prédios. Então, naturalmente, a prefeitura, ao adotar essas ações,
ela passa a ter um próprio potencial de replicação dessas ações espalhadas no território inteiro. É como se fosse fazer um teste, né? Exato. Faz o teste nela mesma. A gente propõe, a gente mostra resultados, né, que a gente pode ter e como que isso pode funcionar para entidades privadas, para residências, comércio. Nós temos também um outro projeto, esse é muito importante, que é um código de sustentabilidade em edificações, como você própria mencionou. A gente está desenvolvendo esse código foi desenvolvido junto ao C40 também, né, como uma assistência técnica, e a gente contou com participação de muita gente no país, assim, do Green Building Council, da Eletrobras, da Universidade de Santa Catarina, que eles têm um laboratório de eficiência energética fenomenal com o professor Lamberts, então eles também puderam participar, e foi ótimo, estamos, na verdade, agora burilando o texto, né? A gente está nessa fase inicial para que seja lançado. Isso tem um impacto também imenso, né? Porque, efetivamente, aí é um produto para a sociedade, a gente estipulando certos padrões de conforto ambiental, de eficiência energética, envoltória, e equipamentos eficientes também. Então, assim, é algo que vai ter uma implicação muito interessante, assim, que vai ter consequências interessantes. Então, no âmbito de edificação, a gente está trabalhando com isso. O nosso próprio plano, ele conta com várias ações de zonas de carbono neutro. Então, a gente tem esse estudo já feito também para implantação, e isso já consta de nossas metas, né, no nosso plano de ação climática. Então, são várias ações nesse sentido, e especificamente na parte de edificações, a gente tem essas que eu já descrevi, que, na verdade, é o corpo técnico que faz a prefeitura girar. Quanto mais a gente tiver esse conhecimento disperso por toda a nossa categoria, e ainda mais em todas as pessoas também, porque são assuntos que afetam a todos, né? Então, é importante porque a gente pode ser cobrado. Na verdade, a prefeitura ela precisa propor a política e ser cobrado por ela. Verdade. Não é se é suficiente ou não, se poderia ser mais ou menos, se poderia ser melhor ou não. Entendi. Então, eu acho que a gente compartilhar desse conhecimento e manter esses canais, na verdade, de discussão, é importante para que a gente possa ser cobrado e também possa melhorar o serviço que a gente oferece, ou a política que a gente oferece. É claro. É importante que haja esse conhecimento disperso, né? Com certeza. Para que haja essa proposta de uma melhoria constante do serviço. Isso aí. Bom, eu fico feliz aí dos seus trabalhos, enfim, eu muito obrigada, desde o ano passado que eu te procuro e você me atende super bem, assim, muito obrigada mesmo, Pedro. E eu fico satisfeita de saber que a gente tem pessoas bacanas, assim como você, trabalhando aí para a gente, e estamos juntos aqui, né? Um lado, outro do outro, para a gente tentar fazer práticas melhores, né? Se Deus quiser.